Cara, esse aumento, por exemplo, dos afastados na igreja, né? Isso é preocupante, Muito porque a igreja preocupante. deveria ser o contrário, né? As pessoas tinham que. Tudo bem que, cara, problema tem em todo lugar, né? Problema tem em todo lugar. Se você sai da igreja, vai pro trabalho, lá vão ter pessoas, lá vão ter problemas. Se você vai para a área familiar, vai ter problemas. Então, não sei se problemas interpessoais eles seriam o suficiente para definir a saída de alguém da igreja. Porque todo lugar tem pessoas, cara. Todo lugar vai ter problema. Mas como você enxerga esse cenário? Você acha que a igreja está falhando em algo? Eu acredito que há uma falha, André, no preparo. Toda empresa ela tem uma regra, uma cláusula. Quando você entra ali, tem um preparo para os funcionários. Então, eu acredito que precisa ser feita essa reciclagem para quem está ali no altar. Porque a maioria, 80% das pessoas afastadas hoje, são pessoas que entraram nos bastidores da igreja, nos bastidores. Você Uau. acredita? As pessoas que estão afastadas, elas não se afastaram porque estavam sentadas na cadeira. Raramente alguém que está ali no banco se afasta. Agora, quando a pessoa acessa os bastidores, elas se frustram, porque elas têm uma crença, elas depositam a admiração por pessoas, e quando percebe aquilo ali, quando vê de perto, vê que não é aquilo, sabe? Então, a maioria das pessoas tem se afastado por conta de acessar os bastidores. Eu acredito que tem que passar essa limpa, Deus tem que limpar, a gente tem que tratar dos bastidores, para quando algumas pessoas terem acesso aos bastidores, já crer que nos bastidores, assim como em todo lugar, tem a engrenagem quebrada, falha, o lugar sujo, assim como numa casa nós temos o quarto, o banheiro, a cozinha, assim também em todos os aspectos nós também temos esse lugar sujo, sabe? Esse lugar podre, a parte podre da igreja. Nós temos em todo lugar, vai ter, André. Só que a gente precisa colocar os nossos olhos em Cristo. O problema das pessoas que estão igual a Pedro. Pedro, quando recebe o chamado, Jesus está dizendo assim, ó, vem. Uau. Jesus disse, vem. Quer viver o sobrenatural? Vem. Pedro começa a andar sobre as águas. Só que o texto diz que observando o vento, ele começou a afundar. Então ele tirou o foco de Jesus e começou a olhar para onde? Para as águas. Para as águas, para o vento, para a tempestade. E ele começou a afundar. Então, quando eu tiro o meu foco de Cristo e coloco o meu foco no vento, nas pessoas, no problema, eu começo a afundar. E é isso que muita gente está acontecendo hoje, nesses dias atuais, é o foco que você tem tirado. Quando você tira o teu foco de Cristo e coloca no vento, você afunda. Você acha que também, como que eu posso dizer, os critérios do evangelho, os critérios que o evangelho ele exige de toda pessoa, comparado à ilusão que o mundo oferece, você acha que essa ilusão, essa busca pelo poder, busca pelo dinheiro, busca por ter, tem ganhado o coração das pessoas? Você acha que as pessoas elas têm preferido justamente algo que é mais atrativo aos olhos humanos do que viver uma vida, passar por uma porta estreita? Então, André, tem três... Jesus prega 3 parábolas. 3 parábolas. Legal. As 3 parábolas falam de pessoas que se perderam. Yes. O filho pródigo, a ovelha perdida e a dracma perdida. O filho pródigo é alguém que decidiu sair e decidiu viver lá fora. Realmente o filho quis, não, eu quero a minha herança e eu quero viver, eu quero experimentar, eu quero viver os meus caminhos. Aqui a ovelha perdida, ela se perde. A dracma é alguém que se perde dentro. Tem 3 parábolas, todos se perdem. O que se perde dentro, o que estava dentro e se perdeu no deserto, e o filho pródigo que decidiu sair. Você pode observar que nas 2 parábolas, a única que vai atrás é da ovelha perdida. A do filho pródigo, o pai não vai atrás. A da dracma perdida, ela que teve que procurar, porque foi ela que perdeu. Então, eu acredito que cada âmbito tem um aspecto para cada pessoa. Eu sei que tem pessoas que se frustraram, eu sei que tem pessoas
que realmente quis viver. Eu sei que tem pessoas que realmente quis experimentar. Tem pessoas que foram deslumbradas pelas bandejas do mundo. As propostas. Pelas propostas que o mundo tem. Tem pessoas que se venderam realmente. Mas todas falam sobre as perdas. A que se perdeu dentro. E a pior de todas, para mim, André, não é aquele que se afastou. O pior de todos, para mim, é aquele que se perdeu dentro da casa. Então, pior que se afastar é se perder dentro da casa. Dentro da casa. Forte, hein? A gente está vivenciando isso hoje. Cara. Pessoas que se perderam dentro da própria igreja. A gente fala então de pessoas que elas estão ali presentes fisicamente, mas estão perdidas. Pior do que você se perder fora é se perder dentro. A pergunta é como que se perde dentro, já conhecendo o caminho? Como que se perde dentro, já conhecendo o caminho? Aí, se você olhar a história da dracma perdida, você vai perceber que para ela achar a dracma, ela teve que acender a candeia, varrer a casa. Quanto tempo aquela mulher não acendia a candeia, né, que é a lâmpada, para iluminar a casa, e varria a casa? A casa não tinha limpeza e a casa não tinha iluminação. Então como é que alguém se perde dentro? Quando não tem limpeza e quando não tem iluminação. A gente está vivenciando esse período. A iluminação aqui, a luz é a palavra de Deus. Quem não vive a palavra, mesmo estando na igreja, se perde. Quantas pessoas você conhece que você olha para ela? Tiago escreveu dizendo: aquele que ouve a palavra e não a põe em prática, assemelha-se ao homem que se olha no espelho e se esquece da aparência. Ou seja, quando a pessoa ouve a palavra, pode estar dentro da igreja, ouve, mas não põe em prática, não vive a palavra, ele é um perdido do lado de dentro. E é a pior coisa que tem. Eu prefiro ainda um cara afastado do que perdido dentro, que é pior ainda. É mais fácil, então, você ganhar quem está fora do que pregar para quem está perdido dentro. Geralmente, quem está do lado de dentro, perdido, não te ouve. Uau. É soberbo. Dá trabalho. A gente está vivenciando um período difícil. Que é o período justamente das pessoas que estão dentro da igreja e elas dão mais trabalho do que quem está fora, do que quem saiu.